Sejam bem-vindos ao Ponto de Virada, podcast com conversas que vão auxiliar você a mudar o rumo da sua vida. Hoje eu estou aqui com um cara que é empresário, empreendedor, cristão, líder de célula, casado, William Convento. Seja bem-vindo, mano. Cara, que grande prazer, né? É uma honra estar aqui participando desse podcast, né? Confesso que fui pego de surpresa, né? Mas foi uma boa surpresa, né, estar aqui com vocês. E isso aí, muito bacana, viu? William, para a gente começar, cara, quero poder te entender, te apresentar para a galera. Certo. Quando você tira o seu crachá da empresa, quando você desliga o celular e volta a ser apenas você, quem que é você de verdade? Ah, que pergunta legal, cara. Eu de verdade, eu vou dizer que eu gosto muito, né? Até de assuntos desde no meio empresarial, meio de tecnologia, que é o meio que eu presto consultoria hoje, na parte da empresa, mas também eu sou um entusiasta no meio automotivo, eu gosto muito de acompanhar canais automotivos, né? Tem uns blogs que eu todos os dias assim é uma tradição minha, sabe? É o meu momento de descanso, eu abro aqueles blogs, eu acompanho muito automotivo, novidades de carros, de enfim, coisas variadas, né? Mas, além disso, como um bom homem casado também, né? Cuido do casamento, a gente tem umas rotinas de um devocional junto de casal, né? A gente gosta de orar junto todas as noites, né? A gente começou agora a orar pela manhã também. Então, eu acho que eu diria que esse é o meu cerne, sabe? Hoje de hobby eu tomo, né? Como consumo esse conteúdo também no meio automotivo e sobre o que eu faço da minha vida, eu, sabe, foco bastante no meu casamento e o espiritual, sabe? Legal. E qual foi da sua vida o ponto de virada que fez você entender que você nasceu para liderar pessoas, mano? Nossa. Eu creio que foi quando. Ah, isso vai contar com a minha história de vida, assim, sabe? Quando eu fiz 18 anos, eu tive dois grandes momentos na minha vida, né? Com 18 anos, eu passei na Universidade Federal de Santa Catarina, comecei a cursar engenharia automotiva, mas também nesse mesmo ano eu conhecia Jesus, né? Eu comecei a participar da Igreja Ondadura e nisso eu, enfim, me batizei. Aquilo dali foi um grande divisor de águas assim para minha vida. E eu comecei a correr, né, essa corrida, vamos colocar o seguinte, de estudar algo que fosse muito técnico, que é a engenharia, né, automotiva, inclusive, e, e ao mesmo tempo lidando com pessoas no meio da igreja, aprendendo, né? Então muita coisa que eu gostaria de aprender na vida eu aprendi ali na igreja. E a partir disso eu comecei a entender o meu amor por cuidar de pessoas, por de fato liderar, né? Em pouco tempo eu fui chamado a liderar um grupo, né? Esse que, enfim, estou há 13 anos praticamente liderando grupos e grupos pequenos, né? E entendendo que de fato esse é o meu dom, sabe? É o que eu amo fazer. Então, ao longo do tempo da minha formação, eu fui entendendo que, opa, talvez não era bem por ali, e hoje eu sigo um caminho completamente diferente da engenharia, né? Como a parte da consultoria, na parte do DHO, né? Desenvolvimento Humano e Organizacional. Legal. E Deus ele precisou quebrar em você algumas coisas para te tornar um líder melhor? Você consegue ver alguma coisa nesse sentido? Muitas. Foram muitas fases assim na minha vida. Eu creio que a gente tem uma jornada com Deus, né? E Deus ele nos discipula ao longo desse caminho. Então, acho que o primeiro foi uma necessidade que eu tinha de agradar muito as pessoas Legal. e uma culpa, por exemplo, quando não agradava, uma dificuldade de dizer não, uma dificuldade de ser mais duro e direto, talvez assim por dizer. E a partir do tempo, ao longo do tempo, né, e eu fui passando por várias situações difíceis, inclusive na minha vida passei por um momento de burnout. Então eu fui aprendendo que existem vários perfis de pessoas, vários momentos onde a gente precisa ser empático, atento às pessoas, mas também momentos onde a gente precisa ser mais firme, mais direto, né? Por exemplo,
Se você está num campo de batalha, sabe, numa guerra, você não tem tempo para ser muito empático com o jeito nas palavras. Então você precisa ser enérgico, você precisa ser mais direto, entende? Então imagine situações na vida onde de fato, ou pessoas com perfis diferentes, que você precisa aprender a se comunicar diferente. Então acho que Deus ele me quebrou muito, então em eu querer agradar todo mundo e tentar ser bonzinho, entende? De uma maneira ruim, inclusive, né? Houveram muitas pessoas que ao longo do caminho eu pude ajudar, que o que elas precisavam não era de um acalento, mas era de fato de uma palavra firme que mudasse a vida delas, entende? E coisas que, por exemplo, eu mesmo tive que ouvir, né? E não foram de outras pessoas, foi diretamente de Deus, entende? Em momentos difíceis da minha vida. Então, eu creio que é isso, sabe? Então você vê que um bom líder ele não é só aquele que ajuda, mas aquele que sabe dizer um não, que sabe se posicionar, bater, até perguntar isso em sequência já deu continuidade, né? Como é que você identifica se uma pessoa precisa de um abraço ou de um puxão de orelha, por exemplo? Tem situações e situações que a gente chama guia da honra e da exortação. O momento que o líder vai precisar botar pressão em cima e o momento que ele vai precisar ser mais amoroso, mais empático, como você trouxe. Isso. Eu creio que. Travei. Mas eu creio que a grande questão, uma é a maneira com que a pessoa ouve, sabe? Eu acho que nem todo mundo conversa a mesma língua da mesma maneira, entende? Então tem pessoas que você realmente precisa ser, vamos dizer, gentil com as palavras, porque aquilo de fato é um valor para ela, sabe? Ela entende que a dignidade dela está acima de tudo e que todas as coisas elas podem ser resolvidas desde que sejam resolvidas de uma boa maneira, de uma maneira gentil, entende? Então, para essas pessoas, você vê mais do que momentos na vida, eu digo até o perfil da pessoa. Para essas pessoas, é importante que você fale a linguagem delas, que você fale de uma maneira que impacte a vida delas, entende? E que faça o rumo das coisas mudarem, tanto para a vida dela, quanto com o trabalho, com uma gestão de equipes, entende? Enquanto existem outras pessoas que falam de um idioma um pouco diferente, que, por exemplo, é curto e direto, mas não de uma maneira ruim, que eles são objetivos e que eles esperam que a informação seja objetiva, e quando você dá muito floreio, você quer embelezar muito, eles têm muita dificuldade de fato prestar atenção, né, ou valorizar o que você comenta. Então eu diria que é bem pelo perfil da pessoa, sabe? E claro, existem momentos em que, vamos colocar, pela situação em si, sabe? Eu acho que é em cima dos valores, né, daquela determinada situação. Tem momentos que a gente concorda, entende? Precisa ter uma empatia pela pessoa. Se for um determinado erro ou se ela está caminhando numa direção contrária ao que a empresa deseja ou contrária a uma vida boa, vamos colocar o seguinte, e você entende que essa pessoa ela não está fazendo por um mal, né? Ela realmente está num momento ruim da vida, num momento fragilizado, sabe? Então você tem uma certa empatia e sabe é necessário ter um jeito para conversar com ela, mesmo que, por exemplo, ela seja curta e direta, objetiva, mas ainda assim é necessário que ela se sinta compreendida, né? Que você tenha compaixão da vida dela, empatia. Agora, existem pessoas que intencionalmente estão a um caminho errado, intencionalmente estão fazendo algo errado, ou contrário aos valores e direção que a empresa quer seguir. E aí, nesse caso, já é um pouco diferente a conversa, porque não é um ato onde a pessoa ela precisa receber esse tipo de empatia, mas ela precisa de correção, né? Então, até a maneira com que se comunica, ou que se comunica, ele é diferente. E dentro da sua empresa, se não está funcionando, a pessoa não quer caminhar Exato, fora, a rua na exato. hora ali. Até isso que você colocou sobre comportamentos, então algo que é um padrão do ser humano, a gente conhece, né, como sanguíneo, colérico, flemático e melancólico. Além disso, além do conhecimento técnico, você vê que o líder precisa da sensibilidade para sentir o ambiente, a situação e a pessoa para conseguir direcionar isso. Sim.
Eu diria até que o ponto de virada nesse aspecto, ele, ele inicia em você conhecer quem você é, sabe? Porque quando você Muito conhece o bom. seu perfil, você entende, né, até como você comentou, nos temperamentos do consanguíneo, colérico, melancólico, quando você entende como você funciona, a maneira com que você reage às situações e por quê, você começa a entender que pessoas são diferentes de você e elas vão reagir de uma maneira diferente, elas têm um porquê, certo? O problema é quando você não se conhece, né, ou não conhece que existe de fato motivações, né, valores por trás disso que são diferentes e quer com que todos sejam iguais a você, entende? E nesse viés, até a comunicação, eu me comunico quem não conhece de perfil, não conhece desses valores, enfim, o que leva a pessoa a ser daquela maneira, ele sempre se comunica da maneira com que ele deseja ser, deseja ouvir a comunicação. Porque, por exemplo, para mim sempre funcionou. Eu falar dessa maneira ou alguém falar comigo dessa maneira sempre funcionou. Se a outra pessoa não entende, o problema é dela, né? É porque eu sou responsável pelo que eu falo, a outra é responsável pelo que ela ouve. Com certeza já ouviram esse ditado. Mas no fim não é bem isso, né? O que a gente precisa entender de perfil e comunicação, alinhamento, é que na verdade as pessoas elas falam línguas diferentes, então seria semelhante a eu tentar falar português com quem fala alemão, né? Eu posso falar português o quanto eu quiser, e se a outra pessoa ela fala alemão, ela não vai entender e não é culpa dela. Agora, eu tenho domínio, se eu conheço como essa pessoa ouve, eu posso modelar a maneira com que eu comunico, e dessa maneira ela vai entender o que eu quero dizer, porque eu posso dizer a mesma coisa de várias maneiras, e ela vai ouvir, ela vai então mudar, entende? Mudar o rumo. É assim que a gente se alinha, né? Então eu vejo que a parte de perfil comportamental é importantíssimo para aquele que quer um ponto de virada em conseguir se comunicar, alinhar, se alinhar com pessoas, sabe? E isso é legal para dentro de uma empresa porque precisa dessa comunicação. Não adianta, como você falou, primeiro eu preciso me conhecer e conhecer as outras pessoas para saber como trabalha. Eu pegar um melancólico e botar ele para fazer 10 tarefas ao mesmo tempo. Não vai funcionar. Vou pegar o melancólico e falar, cara, agora você vai ser palestrante. Vamos lá, dar uma palestra aqui. Ele vai olhar, tipo, como assim, meu irmão? Eu não tenho habilidade para isso. Você pega um sanguíneo igual a gente, É, fala, vai, fala lá umas 2 horas para a multidão, a gente vai desenrolar tranquilo. Agora pega a gente e fala, ô, fica na frente do computador o dia inteiro ali. Só copia e cola, copia e cola, copia e cola. Uma tarefa que a gente vê como monótono, vamos dizer assim, algo mais travado, vai complicar pra gente. Então não é todo mundo que tem o mesmo comportamento e que vai agir da mesma maneira, né? Então se conhecer e conhecer o outro também ajuda muito nisso, né? E como que você descobre esse real potencial das pessoas que às vezes nem ela mesma enxerga, cara? Como é que você consegue analisar isso e ver que, pô, esse cara ele tem futuro nisso aqui, ó. Isso aqui eu consigo botar ele, eu consigo empurrar e fazer ele crescer, empurrar que eu digo incentivar, né, e estimular aquilo na pessoa. Como é que é. você analisa isso? Como é que você vê isso? Isso é interessante, cara, interessantíssimo, porque a gente tem esse papel como líder, né? Como líder, como gestor, enfim, de poder enxergar esse potencial, lapidar, sabe? E poder fazer com que essa pessoa ela cresça, avance com o maior potencial possível dentro de uma organização. Eu creio que tudo começa com você conhecendo bem essa pessoa, sabe? Conhecendo os valores em cima disso e enxergando nela ah, quem ela pode ser com base em quem ela é, entende? Eu acho que um grande erro das pessoas quererem modelar alguém é quererem modelar em cima de um padrão que não faz sentido com essa pessoa. Como você comentou, né? Eu também gosto muito da metodologia DISC, né? Por exemplo, uma pessoa melancólica ou uma pessoa que ela é muito conforme na parte do DISC, sabe? Muito perfeccionista, voltado a dados, organização, detalhista, precisa, entende? É uma pessoa que também provavelmente ela vai ser mais retraída, ela vai ser mais na dela e ela não vai agir sem que ela tenha 100% de certeza, confiança e segurança de que ela tem tudo que ela precisa. Entende? Então, quando você conhece esse perfil dessa pessoa, você não espera
né, ou não deve esperar tentar modelar essa pessoa que o futuro dela seja um palestrante, por exemplo, sabe? Porque muitas vezes, né, a gente é pego de surpresa aqui, a gente precisa improvisar, lidar com situações, entende? E agora quem tem esse tipo de perfil, ele já é mais retraído, sabe? E agora, eu não me preparei para isso, eu não cheguei nessa parte, né? Então, o que você faz, né? Uma conversa um a um, quando você deseja alinhar e enxergar um futuro para essa pessoa, é você enxergar aquilo que está dentro dos valores e capacidade dela. Então, ela seria muito melhor uma pessoa analítica num papel onde analisa os mínimos detalhes, minuciosa, entende? E traz um resultado extraordinário do que colocando ela numa tarefa que ela talvez nunca foi chamada para isso, né? Deus não deu talento para ela para isso, entende? Eu acho que as pessoas perdem muito tempo focando naquilo que não tem dom, entende? Porque eu acho que desde pequeno a gente cresce nessa, sabe? Poxa, a pessoa, ela tem, no boletim, ela tem matemática, ciências, português e tal, tá tudo muito bom. Mas agora ela tem português, né? O português dela é baixo. O que você lida com o filho? Não, teu foco agora é português. Porque português é o teu fraco e ele cresce ao longo desse tempo focando só nas deficiências, no que eu sou ruim, que eu não posso ser ruim, entende? Enquanto, por exemplo, ciências, ele era muito bom, muito curioso, gosta muito, e ao invés dos pais colocarem ele, focar naquilo que ele é bom, para que ele cresça ainda mais, sabe? Eu sempre foco naquilo que é ruim. Então hoje a gente vê esse comportamento se replicando, quando a gente é adulto, se replicando nas organizações, onde a pessoa, ela percebe, ela é muito boa analítica, mas ela não é boa comunicativa. E aí, quando ela sai numa avaliação que as pessoas veem, bom, ele não é um bom profissional, ele não, talvez não tenha tanto futuro porque não fala, sabe? Mas ele é muito bom em algo. E a pessoa corre muito atrás disso. Agora, quando você enxerga na pessoa esse potencial que ela já tem, entende? Agora, o potencial, ela já tem qualidade nisso. Se ela estiver no lugar certo, essa peça de xadrez ou de quebra-cabeça no lugar certo, ela tem muito mais chance de impulsionar, de brilhar, de crescer. E ela vai estar muito mais satisfeita nessa questão, porque ela sabe que ela é boa nisso, porque ela percebe que naquilo que ela trabalha ela tem satisfação, porque ela é boa nisso, entende? E ela gosta, porque possivelmente se ela é boa nisso, ela vai ter muito mais gosto em aprender, em se desenvolver, sabe? E como é que você identifica esses perfis sem fazer um teste teórico, fazer uma prova ali com a pessoa? Você já tem esse olhar para isso? Através do conhecimento, acredito, ali, da gente, você falou, o cara mais introvertido, mais Sim, retraído. sim. Como é que você faz para identificar esse comportamento, esse tipo de perfil, sem precisar aplicar uma prova, um teste na pessoa? Eu comento assim, já me perguntaram isso algumas vezes, eu comento que hoje eu consigo identificar o perfil das pessoas, mas eu identifico os traços mais importantes, sabe? Geralmente a pessoa ela não tem um perfil apenas definido, né? Ela tem um ou outro. Se a gente entender que o caminho do definição do perfil da pessoa, ela vem com ela olhando para um pai e uma mãe que tem um perfil, né? Então, naturalmente, ou ela vai seguir o mesmo caminho, então ela vai se espelhar no pai e na mãe, né? Tendo um como mais dominante, ou ela vai ser repulsa, né? Então, a gente diz é uma rebeldia boa até, mas ela vai olhar, por exemplo, eu quero ser diferente, porque esse é o primeiro modelo que eles têm, certo? Então, nesse aspecto, a pessoa ela pode ter mais de um perfil. E o que a gente notoriamente consegue, né, analisar numa pessoa é aquele que é mais dominante, sabe? É uma pessoa que naturalmente ela gosta de se comunicar como a gente, né? Nós temos esse perfil, então naturalmente gostam de se comunicar, de verbalizar aquilo que pensam. Elas são entusiastas, sabe? Então elas não apenas falam, mas elas expressam, entende?
e são sociáveis, né? Pessoas naturalmente sociáveis. Então, quando você olha esse viés, esses 3 valores, você entende, opa, essa pessoa realmente ela tem esse determinado perfil, que eu conheço mais pelo DISC, que é esse perfil mais influente, improvisador. Então, nessa questão, é fácil você identificar isso, sabe? A pessoa ela fica muito mais contente em você dar uma oportunidade para ela, dela falar em público, entende? Agora, se você cogitar essa possibilidade para alguém que é mais conforme, ele já vai tremer na base. Ele já vai suar frio e falou, bom, tudo bem, mas daqui a quantos meses? Para eu me preparar para esse momento. Então você consegue identificar quando você entende o que é cada perfil, sabe? Acho que cabe a gente comentar um pouco de cada perfil. Agora, para você entender bem a fundo como é a pessoa, aí eu acho que aí realmente só com uma análise de perfil comportamental mesmo, sabe? Porque numa análise de perfil comportamental, quem responde é essa pessoa, entende? Que você tá querendo ajudar. E nisso aí ela mesma se analisa, sabe? A diferença entre os temperamentos e o DISC, por exemplo, é que o temperamento são os valores da pessoa, aquilo que ela valoriza como importante e aquilo que ela tem como tabu, entende? Que não pode ser. E os temperamentos, eles já são como que a pessoa ela reage a uma determinada situação, então ela tende a reagir sempre quando bate um certo gatilho, entende? Vamos colocar o seguinte. Então ela tem esse temperamento. Sempre quando ela se sente culpada, o melancólico ele tende à sua melancolia, tende ao seu isolacionismo, entende? Então quando você conhece como funciona cada um, você consegue olhar a pessoa e realmente entender, opa, ela tem tais comportamentos. Conversando com ela, eu consigo identificar o que ela valoriza e aí eu consigo ter uma ideia do perfil dela. É até legal de comentar a diferença entre o temperamento, a personalidade e o caráter. São 3 coisas diferentes, Isso. né? Tem uma moça que eu acompanho, a Alice, ela é treinadora de pessoas, a mãe dela já era treinadora de pessoas, e ela costuma dizer que se uma pessoa ela é bem trabalhada, se ela se conhece bem, às vezes não consegue nem identificar qual que é o temperamento dela, porque ela não... Um sanguíneo comunicativo, ele vai saber se conter, ele não vai ser tão impulsivo. Um colérico dominante, ele sabe que ele vai para cima, então ele já não entra na conversa, ele já não se mete. Então, dependendo da situação, quando a pessoa é bem trabalhada, você já não consegue identificar, às vezes, nesse ponto, né? E o que seria ali? O temperamento é como se fosse o solo, que é o que você nasce, é a sua genética. Você é comunicativo, você é impulsivo, você é sanguíneo. Só que, como você falou, eu vou ter um pai e uma mãe, a qual eu vou me espelhar, do que vai gerar essa florzinha que vai nascer. Então, eu sei ser de pessoas, como um bom sanguíneo, mas eu sei ser firme quando eu preciso, igual um colérico, porque eu cresci dentro de uma família colérica. E isso, além do mais, o caráter em si da pessoa, né? E aí você falou ali que eu achei legal, o cara é bom em matemática, não é bom em português. Geralmente a gente vai bater ele, não, fica bom em português, e não vai olhar para a matemática dele, né? E muitos líderes, eles focam apenas nas metas, nos resultados. O que eles estão esquecendo dentro disso tudo ali? O que você vê que falta do olhar do líder para isso? Bom, eu creio que o que muitos deles esquecem é que muito além de resultados que uma pessoa ela pode entregar, hoje em dia ela trabalha por muito tempo numa organização, né? Então ela não busca mais resultado por resultado, ela busca um porquê por trás disso, né? Ela busca um propósito. Então nisto, eu creio que o que os líderes estão esquecendo de fato é vender qual que é a visão, qual que é o propósito de fato para essa pessoa, entende? Digamos, se a gente parar para olhar para a história, né, até um tempo atrás, a maior parte dominante do mercado de trabalho era a geração X. É a geração que a gente vê até próxima dos nossos pais, né, baby boomers, os X. E essa geração era muito focada só em resultado, tanto que o que eles mais valorizavam na vida eram as posses, as propriedades, Exato. certo? Era o currículo, era a posse, a propriedade. Então você percebe que a vida deles era resultado, nada mais era importante, né? A vida era trabalhar. Agora, quando a gente vê hoje em dia,
né, 2025, o mercado de trabalho é dominado por uma geração Y, a nossa geração, até um pouco pela geração Z já, que está entrando no mercado de trabalho. E principalmente a geração Y, ela já nasceu com tudo que a geração X entregou, e para ela só trabalhar já não é mais o suficiente, porque ela já passou da fase da necessidade, entende? Até se a gente entender uma pirâmide de Maslow, ela já tem as suas necessidades supridas. Então, o que ela procura? Agora ela procura propósito, certo? Se eu tenho uma empresa A para trabalhar, uma empresa B para trabalhar, se eu estou num time com uma liderança e num outro time com outra liderança, eu posso trabalhar nos dois, eu posso entregar resultado nos dois. Mas qual resultado para mim faz sentido? Entende? E em grande medida, muitas pessoas vivem, trabalham e não sabem por que trabalham. Acordam de manhã cansadas, mas não porque estão verdadeiramente cansadas, mas porque não sabem, não tem um motivo pelo qual vai acordar e trabalhar. Talvez, né, pô, preciso trabalhar para ganhar dinheiro e pagar um boleto. Mas isso não é suficiente, sabe? Então, o líder hoje, que ele não entende, que ele está esquecendo de promover o propósito, a visão da empresa, entende? De que, de fato, faz sentido com esse perfil da pessoa, entende? Ele está perdendo verdadeiramente esse ativo. Ele está com um time desmotivado e, como você colocou, está cobrando metas, né? Muitas vezes ele está cobrando meta de alguém que não está engajado com essa meta, porque para ele é uma obrigação, não é um sentido de vida, entende? É legal porque falta muito disso, cultura dentro das empresas, né? A gente estava comentando aqui, eu vou ser o Gui antes, sobre uma empresa a qual eu fui gerir, fui lidar com pessoas e a empresa não tinha cultura nenhuma, era resultado, 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 mas eles mesmos bagunçavam a própria empresa e ficavam ali olhando para números e não viam as pessoas. E o que você colocou, às vezes, não só o reconhecimento financeiro, o resultado, mas um reconhecimento emocional, um elogio, o Isso. parabenizar a equipe, hoje em dia está sendo muito mais valioso do que eu chegar e te dar cenzão. Pô, o cara tá me dando cenzão, mas ele vem aqui me dá com os dois pés nas costas, ele não reconhece. E nessa equipe que eu estava gerindo, eles estavam uniformizados, eu alinhei ainda mais a postura e o uniforme. E um dia eu passei por eles e falei, meu, vocês estão bonitos, cara, vocês estão bem arrumados. Eu vi um sorriso de orelha a orelha. Os caras olharam um pro outro assim, como assim? Ninguém nunca elogiou a gente. Do tipo, pô, eles estão numa empresa que a empresa quer crescer e fatura alto, mas não olham para o colaborador como parte da sua equipe. É só o cliente o dinheiro, mas não entende que o colaborador é o primeiro cliente dele ali, né? Então não tem uma cultura, não tem um alinhamento, não Muito tem uma bom. visão. É até legal que você trouxe, o Piangeras, ele fala sobre isso, como ele vai explicar para os filhos dele o que é o Legal. trabalho. Ele chega, filho, você sabe por que o papai trabalha? O papai trabalha porque o papai ama fazer o que o papai faz. As pessoas estão Que esperando pelo legal. papai porque só o papai consegue fazer aquilo. Sabe aquelas coisinhas ruins do mundo? O papai está lá para transformar essas coisas e para auxiliar a quebrar essas coisas no mundo, né? Então ele não fala, filho, não, eu trabalhar para ganhar dinheiro. Trabalhar para ganhar dinheiro. E o filho vai crescer com aquilo, tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Sendo que não, o trabalho tem um propósito. E era o que eu mais falava pro pessoal lá, cara, eu tô aqui não é pelo dinheiro, porque dinheiro hoje para mim já não é o sentido. Minha vida ela funciona, eu tenho os meus negócios, tenho meus Isso. investimentos. Então eu tô aqui por propósito, que é cuidar de vocês. Até que chegou o fim do meu momento lá, e eu fui ter uma conversa com um rapaz que eu levantei como gestor também. Falei, cara, é questão de propósito, e meu propósito ele se encerrou aqui. Eu poderia ficar muito mais tempo aqui dentro e tá tudo bem, mas eu entendo que eu não consigo fazer mais por vocês e pela empresa porque não é permitido. Não me deixam Aham. querer ajudar a empresa ou crescer a empresa porque eles não querem crescer. Eles querem que funcione daquele jeito e não querem levar a empresa mais para frente, né? Então, quando acabou o propósito, eu entendi, cara, hoje é meu último dia, porque encerrou meu propósito, não tem mais o que eu possa fazer aqui, eu vou trabalhar só pelo dinheiro e eu não estou aqui pelo dinheiro, né? E na sua visão, qual que é o maior desafio em alinhar pessoas hoje em dia? Além dessa parte de cultura, de eu poder trazer, cara, a gente está aqui por esse motivo, a gente quer ir para cá, eu espero de vocês isso. Não só acredito que empresa, mas igreja, família. O que você vê assim de um desafio em alinhar pessoas hoje, cara? Eu gostei muito do teu exemplo. Eu acho que eu vou pegar o teu exemplo aqui para a gente conversar, sabe? A maior questão é que toda cultura ela é a cara do dono. Nossa, perfeito. Não tem o que dizer. Sabe por quê? O dono ele começou aquela empresa. O dono é quem toma as decisões. O dono é quem no fim vai olhar para alguém e vai falar eu gosto desse cara e eu não gosto daquele. Por quê? Porque esse aqui
tem os valores parecidos com o meu e aquele ali não tem, entende? Então, a cultura é essa questão. A cultura ela é baseada em cima dos valores, da visão do dono, entende? E nessa questão, cara, eu acho que o maior problema que está aqui é você querer alinhar pessoas que não concordam em ser alinhadas. E isso já nasceu lá na contratação. Mas eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá? Imagine que o valor da tua empresa, ela é lucro em primeiro lugar, né? Ela é lucro acima de tudo. Agora imagina uma pessoa que não concorda com esse valor. Imagina que isso é o valor mais intrínseco do dono, entende? Ele olha, cara, a gente precisa vender, mas a gente precisa lucrar. O dono, ele olha para a empresa e pensa, eu não aguento trabalhar para nada, precisa lucrar, porque senão é um desperdício de vida, entendeu? Ele tem um seu motivo para esse valor. Agora entra uma pessoa numa equipe, imagina uma equipe de vendas, e ele não crê, não, lucro em primeiro lugar, eu não concordo com isso, né? E ele tem um outro valor. Agora me diz, se realmente o resultado que ele vai entregar, ele vai conseguir um resultado de lucro em primeiro lugar? Ele não vai, porque desde o começo ele é contra, ele não se sente bem, ele acorda, essa situação, né? Ele acorda de manhã, cara, eu vou ter que ir lá para aquele lugar de novo, fazer uma coisa que eu não gosto, entende? E o dono olha para esse cara, por que ele não faz o que eu espero, a minha expectativa, que ele dê lucro em primeiro lugar, entende? Então não tem como alinhar, sabe? Isso já errou e se erra muito nas organizações, desde lá da contratação, né, da divulgação da vaga, em você realmente encontrar alguém que ela tem qualificação, né, para vendas, como no caso, ela tem qualificação, ela tem experiência, mas o perfil dela não bate com o perfil da empresa, né? A gente diz que a cultura é essa personalidade da empresa. Então, o perfil dela, a personalidade dessa pessoa não bate com a personalidade da empresa. Agora, pensa comigo. Uma pessoa que ela tem o seu perfil de ajudar pessoas. Ela tem o seu valor. Cara, a minha maior alegria o que eu me sinto mais satisfação e a minha vida tem sentido é eu poder ter feito algo para alguma pessoa. Eu acho que é por isso que eu nasci, é por isso que eu estou aqui na Terra. Porque caso contrário, por que eu trabalho? Por que eu faço se não for para tornar o mundo melhor? Entende? Se não for para mudar a vida de uma pessoa para melhor. Entende? De certa forma é o que ela espera para ela também. Então ela tem esse valor. E agora perceba uma empresa, pegando novamente uma ideia de vendas, que para ela o valor do dono é a experiência do cliente, é o que há de mais importante. Por quê? Se eu sei que se o cliente ele tem a melhor experiência com a minha empresa, não digo nem o meu produto, a minha empresa, desde quando ele vê o branding, ele conhece o nome da minha empresa, né, o marketing da minha empresa, ele começa a passar pelo funil de vendas, ele é atendido pós-venda, ele olha, cara, essa experiência é maravilhosa, entende? E o dono, ele enxerga isso como, cara, isso que faz a minha empresa ter propósito, porque se ele tem uma ótima experiência, ela vai continuar vendendo, é um boca a boca, eu fidelizo o cliente. Agora, é fácil ou não é alinhar uma pessoa que ama servir pessoas com o valor da empresa de entregar a melhor experiência do cliente possível? É fácil, é ótimo, entendeu? Porque os dois valorizam algo muito semelhante, entende? Agora coloca um cara que valoriza lucro em primeiro lugar numa empresa dessa. Eu vou falar, cara, a experiência do cara vai durar naquele meu momento, depois ele vai esquecer de mim. Ele vai só querer vender realmente para o cliente ali. Ele vai bater o ponto, ele tá ali, entende? Por quê? Inclusive, dentro da empresa, ele vai se tornar insatisfeito se ele não é reconhecido por isso, pelo valor dele Sim. e pelo resultado dele, entende? Então são coisas que não fecham, é uma matemática que não fecha, que no fim você tem alguém infeliz trabalhando na tua empresa e você infeliz por tê-lo.
entende? E nenhum desliga nenhum, né? Ele É, não perde as contas, você não desliga ele. e a gente entende que hoje em dia o custo de demissão é muito maior do que a folha da Uhum. demissão, né? Ele entende que você precisa contratar outra pessoa, tem custo, treinar essa pessoa ela tem na sua jornada de trabalho, né? Ela precisa aprender, entende? Até o ponto que ela vai começar a entregar valor, então você começa pagando alguns meses até ela de fato entregar Sim, valor. Então, quando você olha o seguinte, a pensa, meu, eu tenho muito prejuízo e tende a não encerrar a trajetória ali, sim, mas fica aquele acordo de duas pessoas infelizes, né? A empresa infeliz e a pessoa infeliz, sim. sabe? E aí o dono acaba não se posicionando, a empresa não cresce, às vezes porque ele está até com apreço de pagar esse valor, de desligar essa pessoa e continuar seguindo com qualidade, né? E Até, tudo pode falar. tudo mora, cara, desde ali da contratação, e eu diria até que a contratação ela foi errada talvez porque a cultura nunca foi alinhada, né? Exato. Tem uma frase que eu gosto muito de Peter Drucker, que é quem vamos dizer, o pai da cultura organizacional. E ele diz o seguinte: a cultura ela engole a estratégia no café da manhã. Cara, isso é sensacional. Você pode fazer a estratégia que você quiser para a sua empresa, né? Todas as iniciativas e o seu líder falar o que ele quiser. E se a tua cultura ela é contradizente a isso, cara, não vai passar do dia seguinte, Sim. entende? Não vai acontecer. Então, nesse caso, tu vê que uma cultura bem estabelecida e você tendo o perfil comportamental se torna mais fácil você liderar as pessoas do que você não entender nada disso, não ter cultura e só querer cobrar um resultado dele, por exemplo. Com certeza, com certeza. Até o resultado, eu diria que ele é automático quando você tem as pessoas certas, alinhadas, eu não diria nem só competência, porque é o seguinte, competência se constrói, tá? Agora, a empresa não tem a responsabilidade de mudar as crenças da pessoa. Ela nem consegue, não pode, entendeu? A empresa ela não tem essa responsabilidade de mudar o que a pessoa valoriza ou não valoriza, entende? Tanto que existe um dado já antigo que, se eu não me engano, 90% das demissões eram motivadas por comportamento. Só que o Sim, que é o comportamento que a gente enxerga hoje? É um desalinhamento cultural, né? A gente chama até a pessoa não teve fit cultural, sim. certo? É esse ponto. Agora, quando você tem as pessoas certas, sabe, todas elas valorizam a mesma coisa, elas remam para a mesma direção. Eu nem diria que pensam igual, tá? Elas podem pensar diferente e isso é benéfico para a gente pensar fora da caixa. Mas elas querem a mesma coisa, elas valorizam, entende? Elas se dedicam. E você tem uma cultura bem forte, sabe? Uma empresa que sabe quem ela é, uma empresa que sabe como que ela respira, né? Isso que é a cultura, sabe? As coisas que elas são intrínsecas, entende? Então, nesse ponto, naturalmente o resultado vem. Você não precisa tanto esforço, por exemplo, para desde apresentar resultados, mas cobrar resultados, porque todos querem o resultado. É, trazendo a experiência ali, uma empresa onde todos querem servir melhor, né, ou querem a melhor experiência do cliente possível, se você cobra esse resultado, todos falam, vamos, queremos. Porque eu valorizo isso também, eu também quero, inclusive, no um a um, no feedback, eu quero saber como que eu posso atender melhor o cliente. Porque eu valorizo isso, o que a empresa valoriza, eu também quero. Você está entendendo? Sim. Agora, uma pessoa que ela não valoriza e você entra num feedback e passa que ela não está fazendo um bom trabalho, aí você vai ter uma grande dor de cabeça, né? Quiçá até processual, aí, judicial, Sim. entende? Por isso que muitas pessoas têm medo do um a um, cara, por causa dessa questão, sabe? Poxa, será que eu vou comentar, vou falar alguma coisa delicada, essa pessoa não vai gostar, ela vai no sindicato e isso vai me trazer um grande problema, entende? E isso tudo mora em pessoas desalinhadas, entende?
Esse é um ponto. Exato, e até vai de uma diferença entre você dar um feedback em relação ao trabalho da pessoa e o que acontece muito às vezes das pessoas se meterem na vida pessoal da outra pessoa. Eu até coloquei aqui para botar isso, né? O que a pessoa faz da porta para fora é problema dela. Se ela sai da empresa, ela vai para um boteco encher o cu de cachaça, é problema dela. Dentro da empresa, ela não vindo de ressaca, não vindo bêbada, trabalhando É, bem, é o que eu preciso. E uma escola, uma empresa, ela é como uma escola. Eu preciso ensinar o colaborador a trabalhar do jeito ao qual eu quero que a empresa funcione. Então a gente tem a cultura, a gente tem uma estratégia, a gente tem um plano, e o cara tá querendo puxar para um lado e fala, não, mano, é por aqui. É o que você colocou ali que eu acho muito legal. Você ter o mesmo pensamento, a mesma visão, mas crer de maneira diferente. Então isso é importantíssimo. Eu e o Will, a gente quer chegar no ponto B do ponto A. Mas a gente pode ir aqui pela esquerda, pode ir pela direita, a gente pode fazer um isso. zigue-zague. Eu tô indo por aqui, ele puxa, ele rock. Vamos por aqui que é melhor. Vamos pegar um caminho de rua, né? Essa rua tá muito esburacada. Ali tem um morro muito alto. Aqui tá trânsito. Vamos dar a volta. Então ambos querem chegar no mesmo local, só que tem as suas visões diferentes para fazer com que aquilo aconteça. E isso é magnífico. Porque se todo mundo ficar pensando direitinho, eu gosto de dizer que eu prefiro ter uma equipe de leão que vai vir para cima de mim na agressividade do que uma equipe de ovelhinha que vai ficar assim, chefe, sim, chefe. Não, mano, o Rock, não concordo. Por quê, mano? Pô, porque se a gente fizer assim vai ser mais fácil, vai ser melhor, a gente vai ter menos custo. Opa, pera aí. E eu preciso dar voz para aquela pessoa, ouvir ela e falar, não, não, tua ideia não é importante. Ela nunca mais vai querer dar uma ideia numa mesa, numa reunião com uma equipe grande, por exemplo. Então, cara, pode ser em relação a hierarquia, o grau que for. A ideia da pasta de dente, da tia da limpeza lá, pô, vocês não aumentam o buraco ali da pasta de dente, vai gastar mais, vocês vão lucrar mais, tá ligado? Essa Aham. era pequenininha. Então, cara, uma pessoa simples, aleatória, fora do contexto, deu uma dica que melhorou o faturamento da empresa, que cresceu. Então, você dar ouvidos nisso, né? E você consegue dar um exemplo prático de como usar o DISC para alinhar uma equipe, por exemplo, em um projeto? Como que eu consigo estruturar isso usando o perfil comportamental de cada um? Muito bom. Eu creio que esse fator de você conhecer. Bom, vamos reformular essa pergunta, né? Porque de fato até exemplos assim já surgiram aqui no nosso meio. Se eu pensar num outro diferente. Bebe uma água, alinha os pensamentos. Como é que foi a pergunta? Por exemplo, você criar um rapport ali com a equipe, você criar essa conexão, se comunicar igual com todo mundo. O que você vê, assim, com um exemplo prático de como usar o DISC para alinhar a equipe num projeto? Muito bom. Claro, quando a gente entende que um time, se você tem um time ali para uma determinada tarefa, possivelmente para essa tarefa você tem um perfil específico que você espera mais, né? Então, uma empresa onde eu presto consultoria, né, uma área de desenvolvimento de sistemas, naturalmente as pessoas têm um perfil mais conforme, mais perfeccionistas, e elas passam a maior parte do tempo fazendo aquilo que a missão que lhe foi dada, entende? Elas são altamente competentes naquilo que elas fazem, certo? Agora, eu tenho um perfil médio nesse time, entende? A questão para alinhar um time desse, eu conseguir fazer a comunicação com que eles precisam, sabe? Se eu conheço que esse time ele tende a ter esse perfil C, naturalmente a profissão, as pessoas que são melhores têm esse tipo de perfil, elas naturalmente evoluem mais, entende? Aprendem mais rápido, são essas pessoas com perfil C. A maneira que eu tenho de alinhar as coisas com eles é falando a linguagem deles. Então, uma pessoa que ela é mais C, ela precisa que eu não apenas fale o que precisa ser feito, mas eu diga a lógica por trás disso. Eu traga fatos. Sabe quando você apresenta e diz uma frase e ela se pergunta dentro de si, tá? Mas qual é o fundamento por trás disso que ele está me dizendo? Entende? É uma pessoa altamente crítica. Então, para eu conseguir um alinhamento com pessoas desse tipo de perfil,
eu preciso falar essa linguagem deles, que é uma linguagem carregada com dados, com fatos, com argumentos plausíveis e uma lógica de um começo, meio e fim, entende? Até de uma maneira objetiva, falando bem a verdade. Porque quando se começa a florear algumas coisas, eles já tendem a perder a credibilidade naquilo que você está falando. Então perceba, esse tipo de perfil de pessoa, eles não procuram palavras gentis, eles não procuram você falar de uma boa maneira. Eles procuram que você seja conciso, claro naquilo que você fala. Que você comunique coisas que são verdadeiras, com fundamento, com fontes, entende? Principalmente com dados, né? Então, acho que esse é o principal aspecto, sabe? Um exemplo prático que dá para passar. Para quem é um perfil D, um perfil mais dominante, por exemplo, esse tipo de pessoa, ele tende a ser muito corajoso, e essa coragem, essa ousadia, entende? Ela é balizadora para ele. Então, quando você for comunicar com uma pessoa desse perfil, com incerteza, com medo, naturalmente é muito difícil dele te levar a sério, entende? Então, quando você se comunica com essa pessoa com convicção, né, principalmente com honra, que você respeita essa pessoa, o D, né, esse dominante, ele é muito sensível a combates, a embates. Então, quando você bate de frente, ele olha na tua postura que você desrespeita, ele tende a se fechar e ser contra você. Agora, quando você chega a esse tipo de perfil e você realmente o respeita, alinha e realmente passa a informação de uma maneira clara, objetiva, sem detalhes, né? Por incrível que pareça, é um perfil voltado a resultados, mas ele é prático, ele é rápido, ele não gosta de enrolação, não gosta de detalhes. Então, veja, completamente diferente de quem é C, que precisa de detalhes, precisa de fatos, argumentos. O dele precisa só do papo reto e direto. Então, quando você se comunica com ele dessa maneira, você consegue se alinhar, entende? Com o objetivo do time. Por exemplo, nós temos lá uma pessoa que ela claramente ela tem esses dois perfis, a gente já sabe, ela tem o C e ela tem o D, né? E esse D dessa pessoa, ele sempre serve para reforçar o primeiro perfil dominante, o C. Então, ela é essa pessoa mais assertiva, incisiva, independente, para que ela seja cada vez mais voltada a resultados no C, para que ela tenha mais domínio, controle das coisas. Entende que provavelmente ela não, para ela não dá para deixar o controle da vida dela ou do resultado dela na mão de outras pessoas. Por isso que ela bate no D. Então, esse tipo de pessoa, né, para a gente alinhar um caso, ele bem específico, a gente deu um desafio diferente de todo mundo, né, e que ela precisava apresentar, não apresentar, mas liderar a equipe naquele desafio. É um projeto desafiador, um projeto novo, né, que a gente pretende colocar à venda para novos clientes, e até principalmente clientes atuais, né, venderam ao mesmo cliente. E foi a melhor coisa que ela esperava, porque era isso que ela queria, entende? Eu acho que esse é o principal ponto. Algo que é importantíssimo também num alinhamento é que as pessoas elas esperam ser recompensadas de maneira diferente, sabe? No caso dela, ela queria muito liderança. Ela queria um projeto para ela, entende? Ela queria ser responsável por aquilo, comunicar e delegar. Agora, tem pessoas que elas querem reconhecimento público. Eu estou me esforçando aqui, as pessoas não veem, entende? Tem pessoas que, por exemplo, um pai de família, a coisa mais importante para ele é o tempo com a família. Agora, quando você puder recompensá-lo, se você der um dia, um day off, um dia de folga para que ele esteja com a família, nossa, ele estará, você terá ganho uma pessoa pro seu lado, sabe, por muito tempo, entende? Agora, uma pessoa que ela tem tudo que ela precisa, digamos, e ela valoriza muito a remuneração, né? Logicamente, ela vai dizer para ti, bom, elogio é muito bom, mas não bota comida na mesa,
Então eu quero ser recompensado financeiramente, entende? Então nesse aspecto, tá? Dei vários exemplos práticos assim, mas essa pessoa ela precisa, a gente precisa entender como que essa pessoa deseja ser reconhecida, entende? Valorizada por seu esforço, por seu trabalho. E logicamente a partir disso, né, alinhado, você consegue trazer essa pessoa para o teu lado, sabe? Engajar essa pessoa nessa causa, entende? E é até importante essa parte da recompensa que você trouxe ali, de saber como cada um se sente amado ou recompensado. A gente tem as linguagens do amor ali também, toque, atos, presentes, tempo de qualidade, palavra. Mas de você não padronizar isso para todo mundo, né? Não fazer um evento onde a pessoa vai subir no palco e você vai parabenizar ela. Pega um cara introvertido, ele não vai querer aquilo, ele vai ficar com medo. Exatamente. Mas teve uma pesquisa que eu fiz de aniversário, por exemplo, de uma empresa qual eu estava gerindo também, onde eu queria saber, cara, como é que você se sentiria amado no seu aniversário? Que presente você gostaria de receber? Uns falaram, dá um dinheiro. Outros falaram, dá um dia de folga. Outros, não, só me dá um parabéns, um abraço, um aperto de mão, eu já fico feliz. Outros pediram um presente físico, falaram, você me dá um presente, alguma coisa única. E a empresa, ela poderia ver entre padronizar e dar um vale-presente para todo mundo igual, de qualquer jeito, ou olhar de uma maneira qual, cara, vou tratar cada um do jeito a qual ele vai se sentir amado, né? E dentro desse ponto ali entre gestão, você vê que muda em relação a times remotos ou híbridos, por exemplo? Cara, isso é um grande desafio que eu mesmo enfrento. Eu creio que todo gestor, todo empresário, todo consultor que lida com, na realidade, times remotos, né, híbridos, enfim. Por quê? Porque a cultura, ela tende a se diluir, entende? Nesse isolacionismo. É claro que a gente sabe que foi um caminho sem volta depois da pandemia, né, do home office. Mas nisso, cara, muitas coisas foram flexibilizadas, tornaram muito mais fáceis, mas a pessoa que ela tá home office, perceba, ela tende a perder o efeito manada, vamos colocar, né, desse modo. Quando ela está numa empresa, ela está num ambiente, ela percebe que todos agem de uma maneira semelhante, entende? Agem e reagem. Como que eles agem quando eles ouvem resultados? Eles se sentem desafiados a aumentar os resultados, ou eles se sentem relaxados quando, por exemplo, bateram os resultados em 3 semanas e uma semana vão ficar off, entende? Então, nesse caso, quem está em home office, ele perde esse efeito manada, isso é fato. Né? Existem várias pesquisas que já demonstram que o home office ele não é o modelo mais produtivo. O full home office não é o modelo mais produtivo que se tem. Né? Ele não é para todos, inclusive. São para pessoas que são altamente independentes, né, organizadas e são autogerenciáveis. Agora, nesse aspecto, o que eu percebo para você manter a cultura, alinhamento, engajamento, ele cabe, logicamente, na comunicação em dois grandes aspectos. Primeiro, na parte da comunicação, que é necessário que a empresa ou o líder ele seja muito mais ativo e busque se comunicar com os membros, né, os parceiros do seu time, do que quando é fisicamente. Entende? Existe muita comunicação não verbal no ambiente. Você percebe? Eu estou vendo uma pessoa, eu estou vendo o estado, se ela está cansada e desmotivada ou se ela está em todo gás, entende? Eu estou vendo num café que a gente toma junto, né? Eu tenho muito mais oportunidade natural de conversar. Agora, no home office, eu preciso agir intencionalmente na comunicação. Preciso ser proativo, entende? Porque, naturalmente, quem está em casa, ele já dá esse relaxo, por exemplo, esse ambiente de é só eu, entende? É só eu e o meu trabalho. E a comunicação com o time, se necessário. Então, é normal, não tem como dizer que... Assim, tem pessoas que vão dizer, não, mas para mim não é assim. Tudo bem, mas é natural. A gente percebe socialmente pelo ambiente que, pelo efeito manada, a pessoa está em casa, ela segue o ritmo dela, entende?
Então é necessário que se puxe a comunicação. Eu acho que um outro ponto motivador é quando o parceiro do seu time ele puxa uma comunicação com você, é ser dada a devida atenção. Entende? É você responder com atenção a essa dúvida dessa pessoa. Entende? E aí, nesse sentido, a comunicação ela começa a ser estabelecida. Né? O segundo viés mais importante que resolve a dificuldade que se tem na parte do home office, né, ou do híbrido, ele é você ter todas as informações disponíveis. Caso contrário, o home office ele não vai funcionar. Se a pessoa, estando em casa, ela não consegue trabalhar com o mesmo resultado que estando na empresa, por quê? Lhe falta uma informação, porque ela acaba uma tarefa e não sabe qual é a próxima a executar, entende? Não está bem definido com quem ela se comunica, para quem ela entrega, sabe? Quando ela não tem essas informações prontas, facilmente disponibilizadas, se torna mais difícil. Eu até coloco um ponto a mais, tá? É necessário que as coisas fiquem muito visíveis. O que ela está fazendo, o que ela está entregando, que se tenha de repente algum sistema, alguma sistemática com que se acompanhe o trabalho de todos ao longo do tempo. Porque o maior perigo que mora no home office, ele é a desconfiança, pela falta de informação. Porque se eu não sei quando você começou a trabalhar, eu não sei o que você está fazendo, eu não sei o que você está entregando, eu não sei se é só comigo que você não está se comunicando ou é com todo mundo, entende? E esse é o maior problema do home office. Agora, quando você segue todos esses caminhos, tem tudo muito claro, dificilmente você vai ter uma desconfiança, porque você está enxergando, mesmo que distante, mesmo que de uma maneira virtual, mas você está enxergando o serviço andar, você está vendo um canal de comunicação aberto, as pessoas se comunicarem, entende? E aí, logicamente, quem tem que puxar essas diretrizes é o líder, né? O líder que vai ter que puxar, né? Tem empresa que, por exemplo, eu vou dar o caso da que eu estou prestando consultoria, a empresa de desenvolvimento de sistemas. Eles criaram a tradição, né, na linguagem da cultura organizacional, é o ritual, né? Mas eles criaram a tradição de que sempre, pela manhã cedo, eles fazem uma reunião chamada Daily, e nessa Daily eles apresentam tudo que eles fizeram de uma maneira bem objetiva e tudo que eles vão fazer. E realinham se realmente é isso, né, e com o líder da equipe, se precisa alguma modificação. Se eles têm algum problema, eles já comunicam também, olha, eu tenho essa situação e eu tenho tal problema, tenho tal dúvida. E já se direciona, entende? Então foi um meio que foi encontrado para continuar acompanhando e, logicamente, tudo que eles fazem, eles têm uma plataforma, né, um CRM, que fica mostrando todos o andamento dos chamados, dos trabalhos que eles fazem, sabe? Mas se não houvesse essa reunião que eles fazem ali, é como se você cuidasse do seu trabalho e você não sabe se mais ninguém está trabalhando. É até legal esse ponto que você comentou da diferença entre você tá na atmosfera no ambiente, você tá envolto com aquilo, com a equipe, e você tá sozinho em casa, né? Porque é totalmente diferente o modo de trabalhar. É como a gente pontuou, você receber por hora. E aí você fiz minha tarefa, eu não sei mais o que fazer, eu vou ficar comendo mosca aqui esperando alguém me dar uma tarefa. Que tem o ativo, reativo e o proativo, né? A diferença entre pessoas. Agora, se você trabalha pro resultado, às vezes tudo bem, você vai lá, entrega o seu resultado do dia, da semana, beleza, vou esperar o próximo e assim vai. Até pra gente, como empresário, conseguir olhar isso assim e saber como direcionar para a equipe, né? E por que que dominar essas questões de cultura, de perfil comportamental, essas sacadas assim pode ser um ponto de virada na carreira e na vida do empresário, por exemplo? O que que você vê? Eu vejo que essa é a grande diferença de um gestor para um líder, sabe? Um gestor, ele realmente
como é um gestor, ele faz a gestão, né, ele gera o negócio, ele é muito mais focado no processo. Então, ele monitora o processo, e isso é importante, tá? É imprescindível. Mas ele monitora e, de fato, só cobra resultados, entende? Mas a grande verdade é que todo mundo comunica. E esse gestor, ele está comunicando algo. Ele está comunicando que resultados são acima de tudo, entende? E muitas vezes, se ele não consegue se alinhar com o time, os resultados eles saem obrigatórios, enviesados. Por mais que, por outro lado, né, pelo viés do trabalho, né, do acordo do trabalho, isso é justo, né, nada mais é. Mas, ainda assim, por esse salário emocional, como você comentou antes, sabe? Que é algo muito buscado hoje em dia. Só gerir não é suficiente. Só ser chefe, ele não é suficiente, né? Então, o grande ponto de virada é quando o gerente, o gestor, o dono da empresa, ele entende sobre cultura, ele entende sobre perfil comportamental, faz com que ele passe a ser um líder, alguém que deixa um legado, é alguém que realmente faz a diferença na vida das pessoas, e essas pessoas se tornam altamente engajadas, altamente fiéis à sua empresa, né? Fiéis, aliás, à visão que você passa, porque de fato você ganhou essa pessoa, entende? Então, quando você entende esse aspecto e você passa a entender que as pessoas são diferentes, elas têm valores diferentes, elas têm motores diferentes, vamos colocar o seguinte, né? A maneira com que elas funcionam, isso faz com que elas se sintam dignas, né? Isso cai na dignidade, entende? Que você não está cobrando algo em detrimento de quem ela é, sabe? No fim, as pessoas elas sempre vão entregar resultado. Agora, se ela vai entregar esse resultado naturalmente de quem ela é, entende? Engajada com o time, ou se ela vai entregar esse resultado forçadamente, não vendo a hora que uma próxima oportunidade vai pular no colo e ela vai saltar para uma outra empresa, aí que é o grande diferencial, entende? Porque no fim, ó, veja, a gente está falando muito de salário emocional, de gestão de equipes, uma parte mais humana, né? Por que é importante a gestão de pessoas? Quando a gente só lida com resultado, só lida com processo, a gente começa a enxergar tudo nessa ótica, muito em cima de resultados e dinheiro. Se eu contrato as pessoas só por resultado e dinheiro, isso é mais próximo de um mercenário do que de um colaborador de verdade, de alguém que tem um buy-in, que compra a ideia da empresa. Então, o dia que aparecer alguém com uma oportunidade melhor, essa pessoa vai pular fora, entende? Porque ela é uma mercenária. Ela está ali, ela entrou em busca de dinheiro, em troca do dinheiro ela lhe trouxe um resultado, e você está cobrando o resultado logicamente em troca do dinheiro, né, é justo. Alguém ofereceu R$ 50 a mais, é o que todo mundo fala, é o que todo dono, o gerente fala. R$ 50 a mais, R$ 100 a mais, o cara salta de empresa, né? Você não tem fidelidade. Agora, veja, quando você tem essa fidelidade, ela olha essa empresa, cara, essa é a minha empresa. Eu concordo com ela, eu visto essa camisa porque eu amo trabalhar aqui, eu amo o que eu faço, tenho satisfação nisso. É muito diferente. Eu estou tentando lembrar o nome de uma empresa, mas foi uma empresa que praticamente quebrou nos Estados Unidos, era uma grande empresa de artigos de esporte, e ela focou muito em lucro, em processo por muito tempo. E durante aquele tempo ela estava numa derrocata e foi quase uma falência. Então ela começou a fazer um trabalho muito forte em cima de cultura, né? Com certeza renovou o quadro de pessoas, de lideranças. E incrivelmente o maior produto-chefe, né, dessa empresa eram equipamentos de alpinismo. Porque o dono, quando começou, ele amava o alpinismo e ele fazia como hobby o alpinismo, né? Cara, incrivelmente, eles começaram a contratar somente pessoas que tinham um hobby de esporte.
Você pensa, poxa, mas é um hobby. Claro, ela tem a competência, ela tem fit cultural com os valores da empresa, mas ela foi ainda além. Ela procurou se a pessoa ela realmente gostava daquilo que estava ali dentro da empresa, né? E principalmente alpinistas, né? Então, né, a gente sabe que no meio do esporte é muito difícil você conseguir engrenar, sabe, profissionalmente. Então, eles começaram a ter muitos incentivos para quem trabalhava ali, gostava do esporte. E, cara, eles tiveram uma cultura muito extraordinária. Todas as pessoas amavam aquela empresa e ela começou a crescer de vento e popa, porque as pessoas eram os maiores multiplicadores da empresa e eram os maiores vendedores, mesmo que não trabalhassem com venda. Sabe, é aquela foto no Instagram, é aquele boca a boca, porque no fim eles trabalhavam com aquilo que eles amavam de todo o coração, sabe, naquela empresa. Então perceba, a grande diferença de uma empresa que trabalhou há tempos em cima de lucro, resultado. E veja, gente, não tem certo e errado. Tem empresas que esse é assim que funciona e ela tá super crescida na vida, tá? Mas essa é a cultura dela e as pessoas que estão lá dentro são dessa cultura. Mas veja, alguém que percebeu que não era esse o caminho e começou a investir em cultura, em pessoas que realmente compraram a ideia. E, gente, quando você tem alguém nessa empresa, o concorrente pode chegar para você e oferecer 30% a mais, 50% a mais. E você olha, cara, mas não é a minha empresa. Não é o meu time, não é o que eu gosto de fazer. Eu vou pular para lá e vou ter uma vida infeliz, sabe? Eu vou trabalhar 45% do meu dia, né, considerando transporte, almoço, estando lá naquela empresa, respirando algo que eu não gosto. Eu vou chegar em casa infeliz, isso vai impactar minha família. Eu vou estar estressado, vai impactar minha saúde, entende? Então não quero. Não quero, pode ficar com teus 50% a mais do meu salário aí, porque se eu amo o que eu faço, eu vou dar um jeito de crescer aqui nessa empresa. Mas até esse ponto que você comentou do mercenário ali, né? O que é muito comum, que o pessoal hoje em dia, qualquer empresa que dá R$ 50 a mais, ele troca. Eu estava conversando com um conhecido meu sobre isso, que ele tinha esse hábito de trocar por 100 pila, 200 pila a mais. E ele chegou numa empresa que ele começou a ter autoridade, ele começou a ter autonomia, ele começou a ver que ele podia crescer. E passou na cabeça dele novamente de trocar de empresa, porque estava ficando chato. E eu falei, cara, em vez de negociar um dinheiro na outra, por que tu negocia tempo nessa? Então, pô, pede um tempo para você fazer alguma coisa para você, alguma situação assim. Então, reduzir às vezes a sua carga horária, aumentar a sua qualidade de vida, que é uma empresa que você vê que você está crescendo, que você está tendo autonomia, que você tem outros cargos. Então, ele conseguiu mudar de cargo, ele conseguiu negociação de horários, então ele tem uma rotina um pouco melhor, porque ele entende a diferença entre o dinheiro e a qualidade de vida, né? E até o que você colocou também de cada pessoa ser diferente para cada área. Tem a historinha do macaco, do peixe e do elefante. Tipo, a mesma prova para todo mundo. Ah, subam a árvore. O peixe vai tirar 0, o macaco vai tirar 10, o elefante vai derrubar a árvore. Mas não quer dizer que o peixe seja burro porque ele não conseguiu subir a árvore. O macaco porque não conseguiu nadar. Mas cada um tem uma habilidade para cada situação, né? E já puxando para o fim também, para a gente finalizar com chave de ouro, qual que é a sua principal mensagem para aquele líder que sente que precisa de um ponto de virada, mas ele tem o medo de dar o primeiro passo, Will? Sensacional. Eu acho que conhece-te a ti mesmo, né? Esse, para mim foi um dos meus pontos de virada para conseguir lidar melhor com as pessoas a partir do momento que eu me conheci, o quem eu sou, por que que eu reajo da maneira com que eu reajo, o que que eu valorizo, o que que eu não negocio, entendeu? O que que eu não negocio na minha vida, eu passei a entender melhor o valor das outras pessoas, entende? Os valores, enfim, que elas são diferentes, entende? Isso começou a me fazer a lidar com essas pessoas de uma maneira diferente, sabe? E esse é o maior conselho que eu posso dar, né? Até quando você conhece a ti mesmo, tem um exercício que para mim é maravilhoso, cara. Quando a gente fala, nem foi a pauta aqui de inteligência emocional, né?
mas é você realmente estudar as suas emoções. Eu acho que no fim é isso aí que é inteligência emocional, né? Você começa a entender, né? Anotar mesmo, né? Quando você fica bravo, anotar por que você ficou bravo, o que você deveria ter feito diferente, entende? E começar a entender essas situações, porque aí você começa a ter tanto autocontrole, mas principalmente entender o próximo, sabe? E para mim esse é o maior viés de você conseguir se alinhar e gerir pessoas, você conhecer de fato como a pessoa funciona. Quando você faz isso, né, quando você consegue se entender e entender, é mais fácil entender o próximo, você consegue se colocar no lugar do próximo, sabe? Ter empatia, que é muito além de, por exemplo, eu tenho empatia só com quem está triste. Não, eu tenho empatia com quem está muito bravo mesmo. Por que esse cara está muito bravo? Porque que ele não aceita a situação que está ocorrendo. É necessário ter empatia com esse cara também. Mas isso só é possível quando você se conhece, sabe? E aí já cabe um próximo podcast. William, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação, pelo teu preparo em relação a estar aqui, a compartilhar conhecimento com a galera. E fiquem ligados, toda quinta-feira, às 18 horas, o podcast ele sai no YouTube e no Spotify. Então, se você está precisando mexer na sua vida, dar esse ponto de virada, como é o próprio nome, ou conhece alguém que precisa também, manda para esse seu amigo, compartilha com ele esse conteúdo, porque constantemente a gente vai trazer bastante conteúdo recheado de informações e conhecimentos para que vocês possam crescer como seres humanos. Will, muito obrigado, cara. Prazer, Deus te amigo. abençoe. Um prazer enorme. Até a próxima, galera. Um abraço. Até mais. Amém, mano. Que da hora. Pô, eu falei, eu devia ter falado na câmera, né? Eu nem sei o quanto que eu falei na câmera para fazer recorte. Mas legal porque tu ficou em...